Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Nós vamos nesse momento orar, vamos à presença de Deus, coloquemos nossos corações diante do Senhor e que esse possa ser um momento proveitoso para nós. Também cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet, que a palavra de Deus possa vir ao encontro das nossas almas. Feche os seus olhos, curve sua fronte e oremos. Senhor, nosso Deus e Pai onipotente, Tu és santo, ó Deus, és separado de tudo aquilo que é imundo e impuro. No Teu próprio ser, ó Deus, está a essência de toda pureza. O anjo mais puro, ó Deus, que existe nos céus, quando colocado diante do Senhor, se torna cheio de máculas e nódoas, porque Tu és a essência, ó Deus, de toda pureza. Que possamos, ó Deus, nessa noite de hoje, olhar para o Senhor, Pai, com os olhos do nosso coração e reconhecer, ó Deus, que Tu és totalmente outro. Tu estás acima de nós. O Senhor não é governado por uma natureza pecaminosa. Tu és santo e puro, ó Deus, e nós nos curvamos diante do Senhor. E é por meio dessa santidade que nós Te adoramos, ó Deus. Quando nós nos deparamos com Tua grandeza, com Teu poder, com Tua imensidão, ó Senhor, nós ficamos constrangidos, porque sabemos, ó Deus, que mesmo depois de uma obra tão poderosa que aconteceu em nossas vidas, ainda carregamos os resquícios da velha natureza, da natureza corrompida. Por isso, ó Deus, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mas nos damos conta de quem nós somos. Que essa noite, ó Deus, possa ser um momento abençoador para as nossas vidas. É o que eu Te peço em oração no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Neste momento, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Você vai abrir sua Bíblia aí. Como o tema de hoje é cães e porcos, eu não sei se as crianças estão com as tarefas. Você já tem 2 animais aí para vocês desenharem, um cão e um porco, tá certo? Não aceito o símbolo, não aceito o escudo do Palmeiras, tá bom? Faça um porco. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, por favor, e versículo de número 6. Mateus, capítulo 7, versículo de número 6. É somente um versículo bíblico que eu queria ler com vocês nessa noite de hoje. Convido vocês a acompanharem comigo a leitura dessa passagem da palavra de Deus. É um verso bíblico que tem um conteúdo muito interessante e hoje nós iremos pensar sobre essa passagem. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Eu vou ler novamente. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Domingo passado nós meditamos o seguinte tema, não julgueis, que é do verso 1 até o verso de número 5. Aonde Jesus diz, não julgueis para que vocês não sejam julgados. E nós qualificamos o tipo de julgamento que Jesus está condenando aqui. Ele não está condenando todo tipo e espécie de julgamento, porque se isso fosse verdade, nós entraríamos em um caos. Primeiro porque não haveria tribunais humanos para julgar as criminalidades que acontecem na sociedade. E a própria igreja não poderia exercer disciplina eclesiástica, uma vez que a disciplina também envolve um tipo de juízo. Então, o que Jesus está condenando aqui, do verso 1 ao 5, é o juízo hipócrita, temerário, com critérios antibíblicos e desproporcionais. Esse é o tipo de julgamento que Jesus está condenando aí, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Quando nós chegamos no verso de número 6,
ele agora aqui vai dizer o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Perceba que, por um lado, Jesus ele diz que nós não devemos julgar. Por outro lado, ele vai dizer que nós não devemos dar aos cães as pérolas e aos porcos as coisas santas, ou o contrário disso. Para que eu faça um juízo, ou tenha o discernimento do que é um cão e do que é um porco, eu preciso fazer um tipo de juízo de valor. Para que eu saiba o que é um porco e um cão, eu preciso fazer um tipo de juízo de valor. É por isso que Jesus, no verso 1 ao verso 5, ele não está condenando todo tipo de juízo, porque o verso 6 acaba desmoronando tudo. Se nós pensarmos aqui que Jesus condena todo tipo de juízo, então nós não poderíamos usar o nosso discernimento para saber o que é um cão e para saber o que é um porco. Mas a pergunta para nós, nessa noite de hoje é: quem são os cães e quem são os porcos? Segunda pergunta: o que são as pérolas e o que são as coisas santas? Mais uma vez, o que nós precisamos discernir nessa noite de hoje é: quem são os cães, quem são os porcos, o que é as pérolas e o que é as coisas santas. Nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, nós sabemos que cães ou cachorros, eles eram animais considerados imundos, animais que eram lixeiros, que viviam comendo carniça e restos de materiais de cadáveres humanos que estavam em estado de putrefação. Quando nós pensamos em cães, você não pode olhar para os cães do Antigo Oriente, na época de Cristo, com os cães que você tem hoje na sua casa, aqueles cães bonitos, que você trata como se fosse um ser humano, coloca uma roupinha nele, dá ele um nome de pessoa e trata ele como se fosse gente. Não é esse tipo de cão. Esse cão você consegue dormir com ele na sua cama, esse cão você sai para passear com ele, para que ele possa defecar, urinar num poste, coisa desse tipo. Quando a Bíblia fala dos cães aqui, não é esse tipo de cão que ela está falando, mas é um animal altamente desprezível. Havia, por exemplo, um local lá na cidade de Jerusalém, chamado Vale de Inon, onde era jogado o resto de cadáveres humanos de pessoas que foram crucificadas. E nessa região aqui, existia cães que iam para esse lixão, que ia para esse lixão comer esse resto de cadáveres. Então quem levasse uma mordida de um cachorro do Antigo Oriente, corria o risco de pegar uma infecção terrível. Então o cão era um animal altamente desprezível. E o porco? O porco nós já sabemos que dentro da cultura judaica era um animal que não era comestível pelos judeus. Inclusive judeus até o dia de hoje, muçulmanos também, eles não comem carne de porco. No Antigo Testamento, o porco é considerado também um animal lixeiro e um animal imundo que vive comendo lixo e vive em locais impuros ou locais imundos. Então o porco não fazia parte da dieta do povo judeu. O povo judeu, até os dias de hoje, não come carne suína, não come bisteca, sarapatel, coisas que contenham carne de porco. Eu sei que dentro de algumas igrejas ditas cristãs na atualidade, existe a prática de manter algumas leis dietéticas do Antigo Testamento. Como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles seguem a dieta judaica, eles não comem carne de porco também. Então o porco e o cão, dentro da mentalidade judaica, eram animais impuros e imundos. Então os judeus, eles tinham um desprezo muito grande por esses tipos de animais. E dentro da mentalidade judaica, quem era o cão? E quem era o porco dentro da mentalidade dos judeus? Dentro da mentalidade dos judeus, o cão e o porco era todo aquele que não era judeu, era todo aquele que era gentil, ou todo aquele que era pagão, que não seguia a religião judaica, que não era circuncidado, que não fazia parte do povo de Deus. Todo aquele que não era judeu era considerado pelos judeus, na época de Jesus, cães e porcos. Então todo aquele que não tinha o sangue de Abraão correndo em suas veias era considerado cães e porcos. Então a primeira coisa que nós precisamos nos ater a essa passagem é que cães e porcos aqui, dentro da mentalidade judaica, é justamente todo aquele que não segue ao Senhor, todo aquele que está inserido dentro do contexto do paganismo. Mas uma pergunta importante também que eu queria pensar com vocês, é que o próprio Pedro também, na sua segunda epístola, ele vai tratar cristãos que abraçam a verdade e depois de algum tipo de pressão, abandonam a verdade como cães e porcos.
Pedro também fala sobre isso. Por exemplo, ele diz que um cristão que conheceu a verdade, abandonou a verdade e voltou à vida de pecado, é como uma porca que tomou um banho e voltou novamente ao lamaçal do chiqueiro. Ele também vai dizer que é como o cão que come o seu próprio vômito. E era muito comum no Antigo Oriente os cães vomitarem por comerem muita porcaria e eles comerem novamente o seu próprio vômito. Eles comiam até as próprias fezes, para você ter ideia. Então Pedro está usando esse mesmo exemplo de Jesus aqui, mas para tratar não de gentios, mas daqueles que entraram dentro da igreja, foram batizados, participaram da ceia, ouviram a palavra e abandonaram a fé. Aí Pedro diz, é como um cão que come o próprio vômito, ou como a porca lavada que volta ao despojadouro de lama. Meus irmãos, se você pegar um porco e você levar para a sua casa para criar um porco, o que é que vai acontecer? Coloque um porco dentro da sua casa, dê um banho nele, veste uma roupinha nele, batize ele com o nome de pessoas, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar fuçando lixo, porque isso é a natureza do porco. Mas pastor, o cachorro não é assim, no nosso contexto atual, mas os cachorros do Antigo Oriente eram animais desprezíveis, para você ter ideia. Para um judeu era muito humilhante morrer e não ter uma sepultura para ser enterrado. Mas mais humilhante ainda para um judeu era morrer e ser comido por cães. Foi o que aconteceu com Jezabel, por exemplo, quando ela perseguiu o profeta de Deus Elias. Com um tempo depois essa mulher foi morta. E o que aconteceu com o corpo dela? Os cães devoraram as carnes de Jezabel, o cadáver dela. Então era algo terrível para um judeu morrer, não ter sepultura e ser comido por cães. Agora, uma questão importante dentro dessa passagem bíblica é que ele vai dizer que nós não devemos dar coisas santas aos cães e não devemos jogar pérolas aos porcos. O que ele está querendo dizer dessa passagem bíblica? Pelo menos nós temos aqui 4 interpretações dessa mesma passagem. A primeira interpretação vai dizer que esses cães e esses porcos aqui são aqueles que são julgados no capítulo 7, do verso 1 ao 5. Ele diz que quando nós formos julgar o nosso irmão, nós devemos primeiro nos ater, tirar a trave dos nossos olhos para julgar os nossos irmãos. Alguns estudiosos vão dizer que do verso 1 ao 5, Jesus está tratando de quem julga. Mas o verso 6, ele está tratando de quem é julgado. É aquele que é repreendido, confrontado, ademoestado, mas se recusa a ceder. Então, para esses, eles vão dizer que os porcos e os cães aqui são aqueles que não aceitam a repreensão, aqueles que estão sendo julgados. E as pérolas e coisas santas são o conselho e o confronto da palavra de Deus, que é sagrada. Essa é uma possibilidade. Mas eu penso que esse não é o melhor entendimento da passagem. A igreja primitiva, lá em um documento muito antigo chamado Didaqué, que era o ensino dos apóstolos, eles usavam esse verso 6 aqui do capítulo 7, para dizer que as coisas santas aqui e as pérolas era a ceia do Senhor. Já no cristianismo muito antigo, primitivo, eles entendiam aqui que a referência à coisa santa aqui seria uma comida consagrada a Deus. E as pérolas, aquilo que tem valor. Então para eles isso se referia à ceia do Senhor. E quem eram os cães e os porcos que não podiam participar daquele momento? Dentro da mentalidade dos cristãos primitivos, os cães ali seriam aqueles que não são batizados, seriam os catecúmenos. Os cães também seriam os incrédulos, aqueles que não fazem parte da comunidade da fé. Os cães seriam os pagãos, os cães seriam os hereges, e os cães seriam os apóstatas que foram excomungados. Dentro do culto primitivo, o culto girava em torno da ceia do Senhor. E o que acontecia? Existiam muitos incrédulos no início, no começo da igreja. Muitas pessoas que não foram batizadas adentravam o culto. E o que acontecia? No momento da ceia do Senhor, um diácono, que não era o nosso diácono Ezequiel, ele se levantava diante da igreja e pedia para todo catecúmeno que não era batizado sair do espaço de culto, todo incrédulo que estivesse lá dentro, porque a ceia do Senhor era restrita só para aqueles que foram batizados. Então todos tinham que sair. Se alguém que não foi batizado, alguém que era pagão, incrédulo,
apóstata ou alguém excomungado da igreja, que se aproximasse da mesa do Senhor, era como se ele estivesse se apropriando das coisas santas e das pérolas. Então a igreja entendeu no início que essas coisas santas, essas pérolas aqui, eram uma referência à ceia do Senhor. Mas eu queria pensar com vocês em uma possibilidade que talvez se encaixe melhor com essa passagem. Mas antes disso, alguns estudiosos, eles vão dizer que as coisas santas seria tudo aquilo que é feito dentro do contexto da igreja. Por exemplo, a ceia do Senhor, pregação do Evangelho, o batismo, os ofícios da igreja, não poderia ser dado a qualquer pessoa. Quando você batiza um incrédulo, você está dando o quê? Coisas santas ao cão ou aos cães. Quando você dá um ofício a alguém que não é preparado para aquilo ali, você está dando algo sagrado a um porco. Mas pensa comigo em uma possibilidade que eu considero muito atrelada ao contexto aqui. Essa posição que vai defender o teólogo canadense D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte, que quando o texto aqui fala sobre as pérolas, quando o texto aqui fala sobre as coisas santas, ele está falando de uma coisa, que não é uma referência à ceia do Senhor, que não seria uma referência aos ofícios da igreja, ou a alguém que está sendo julgado, mas é uma referência à pregação do Evangelho. Para ele, a coisa santa aqui é uma referência à exposição e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai falar isso com base nos versículos que sucedem do capítulo 22, 23 e assim sucessivamente. Então aqui seria uma referência à palavra de Deus sendo pregada. Agora, eu queria pensar uma coisa com vocês. Se de fato na mentalidade judaica o cão e o porco é todo aquele que não é judeu, ou todo aquele que não faz parte da fé judaica, e as pérolas e as coisas santas são a pregação do Evangelho, isso significa que nós não deveríamos pregar o Evangelho para as pessoas, uma vez que eles são cães e porcos? Nós temos várias passagens na Bíblia que nos orientam a pregar o Evangelho. Nós temos o Evangelho de Marcos, que diz: ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados se não há ninguém disposto a ir? Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho, essa tarefa me foi dada. Então, mais uma vez, se esses cães e porcos são aqueles que não fazem parte da nossa fé, e as pérolas e as coisas santas são o Evangelho, ou é o Evangelho, isso significa que nós não deveríamos pregar o Evangelho aos incrédulos. Nós sabemos que não faz sentido isso, porque nós temos uma ordem bíblica clara de que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Mais uma vez, reitero para nós, existem circunstâncias em que o Evangelho não deveria ser exposto. Em regra geral, nós devemos pregar o Evangelho, mas existe uma circunstância em que o Evangelho não deve ser exposto. E ele não deve ser exposto dentro do seguinte contexto: nem todos os incrédulos, eles têm a mesma recepção com o Evangelho. Todos os incrédulos, eles têm uma resistência natural ao Evangelho, porque a natureza deles é inclinada ao pecado e eles estão espiritualmente mortos. Então não espere que o incrédulo, por natureza, ele vai abraçar o Evangelho. Só que existe incrédulos e incrédulos. Tem incrédulos que você prega o Evangelho para eles, eles escutam, eles até compreendem, eles respeitam, eles podem até não vir para a igreja, mas eles não se opõem. Mas entretanto existem outros incrédulos que são escarnecedores, zombadores e desprezadores da palavra de Deus. Esses aqui seriam aqueles que nós não deveríamos lançar as pérolas e as coisas santas. Então entenda, cães e porcos aqui são incrédulos, mas cães e porcos aqui não são todos os incrédulos. Do contrário, nós não deveríamos pregar o Evangelho. Talvez você já teve algum tipo de experiência de pregar o Evangelho para alguém e a pessoa não se converter, não vir à igreja, mas não vilipendiar a mensagem, escarnecer da mensagem. Essas pessoas, você tem que continuar orando por elas e nas oportunidades expor o Evangelho para elas. Entretanto, tem pessoas
que tem uma obstinação incurável, como disse João Crisóstomo. Tem pessoas que elas são tão obstinadas e tão avessas ao Evangelho, que quando você prega o Evangelho para elas, elas se sentem tão afrontadas que elas começam a escarnecer do Evangelho. E esse tipo de pessoas são justamente aquelas que você não deveria pegar o tesouro da igreja, que é o Evangelho, e estar expondo para ela. Mas para que você saiba o que é um cão e o que é um porco, talvez você tenha que pregar o Evangelho. E dependendo da reação da pessoa, você vai discernir o que é um cão e o que é um porco. Ele ainda vai dizer na parte final do verso: para que não aconteça que ele voltando vos dilacere. A ideia de voltar e dilacerar aí é a ideia de alguém que pega um pedaço de carne e dá um cachorro para poder se livrar dele. O cachorro vai comer a carne. Se você não procurar um abrigo ou subir numa árvore, ele vai voltar e comer você. Então ele está dizendo o seguinte: esse cão aqui, que era um animal altamente selvagem, que atacava pessoas, e esse porco aqui, que provavelmente seria um javali, um porco selvagem, o que ia acontecer? Você ia jogar as pérolas. Naquela época, porco comia ervilhas, bolotas e vagens. As pérolas pareciam ervilhas, e quando você jogava para o porco, ele comia confundindo com a ervilha. Mas quando ele percebia que não era ervilha, ele fazia o quê? Cuspia fora. E quando ele cuspia, o que é que ele fazia? Ia atrás da pessoa que jogou as pérolas, para tentar de alguma forma violentá-la. Esse é o contexto da passagem. O cão, da mesma forma, dá um pedaço de carne, ele vai comer, e depois ele vai querer de alguma forma lhe atacar. Então a ideia de voltar vos dilacerem é no sentido de que se você pregar o Evangelho para escarnecedores, que zombam da mensagem, que denigrem a mensagem, sabe o que vai acontecer? Ele vai, além de zombar a mensagem, atacar o mensageiro. Ele vai começar a lhe atacar. Ele vai começar a se virar contra você, não mais contra a mensagem, mas contra você. Então ele vai rejeitar a palavra, vai rejeitar a mensagem e depois vai lhe atacar. E quem aqui já não teve essa experiência? Talvez você já pregou o Evangelho e as pessoas começaram a atacar você. Tiveram atitudes agressivas com você. Eu já tive esse tipo de experiência. Talvez você já tenha tido também. Elas ouvem a mensagem, desprezam a mensagem e agora começam a atacar individualmente o seu caráter e a sua pessoa. Algumas questões que eu queria pensar com vocês. A primeira delas é que nós precisamos ter discernimento quando pregamos o Evangelho, para não lançarmos os tesouros do Evangelho na lama. Nós precisamos ter discernimento ao pregar o Evangelho. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele, no livro dele, Sermão do Monte, ele vai dizer que talvez a igreja deveria até repensar a ideia de distribuição de Bíblias. Porque você acaba colocando pérolas na mão de um porco. Ele diz que melhor do que distribuir Bíblias é você pregar o Evangelho para alguém. Todavia, ele, como era um homem muito humilde e piedoso, ele disse: eu posso estar enganado nessa minha abordagem. Meus irmãos, nós precisamos ter discernimento. Quando você prega um Evangelho para alguém e há uma resistência inicial, isso não significa que você não deveria pregar mais ou orar pela vida da pessoa. Mas a ideia aqui é quando há um escarnecimento. Meus irmãos, porco e cães são animais guiados pelos seus instintos. Eles agem de forma selvagem. Eles gostam de lixo. Eles gostam de revirar latas. Eles gostam de cadáveres, viverem na lama, em todo tipo de imundícia. Então existem incrédulos. Nem todos os incrédulos têm o mesmo nível de depravação. Nem todos os incrédulos chegarão ao poço fundo da sua própria depravação. Alguns são mais depravados que outros. E tem alguns que eles de fato vilipendiam, escarnecem, rejeitam e zombam da mensagem cristã. Você não deveria gastar saliva com essas pessoas. O nosso Senhor Jesus, quando enviou os discípulos para pregar, ele decide: pregai, saudai o lugar com a paz. Se houver paz, se alguém receber, a paz repousará, senão voltará para vocês. Se vocês pregarem e ninguém quiser ouvir, sacudam pó das sandálias de vocês, em sinal de juízo contra aquelas pessoas. Você lembra que quando Jesus foi levado diante de Herodes, e Herodes começou a questionar Jesus, Jesus fez o quê? Silêncio. Porque
Porque se Jesus fosse falar ali, ele lançaria o quê? Pérolas a porcos. Quando ele foi questionado por Pilatos, tu és o Filho de Deus? A resposta de Jesus era curta, tu o dizes. Jesus gastou saliva com a mulher samaritana, gastou saliva com Nicodemos, mas diante de Herodes ele ficou calado. Talvez ele fez uma distinção daquilo que era um cão e um porco, daquilo que não era. Outro ponto que nós deveríamos também nos ater é que nós temos que ter cuidado com o que pregamos e como nós pregamos, para que não venhamos tratar como cão e porcos pessoas que foram feridas pela nossa agressividade. Esse é um ponto importante, porque às vezes nós falamos do porco e do cão que rejeitam, desprezam o evangelho, mas às vezes quem está pregando parece um porco e um cão. Por exemplo, o que você prega e como você prega pode fazer com que o ímpio tenha uma recepção maior ou não. Se você sair aí fora, pegar um ímpio na esquina e falar, você sabia que se você não se converter, você vai para o quinto dos infernos, porque a Bíblia diz isso. Se você falar isso para um ímpio, o que é que ele vai falar? Quem vai é você. Aí começa a confusão. Aí você vai olhar para ele e dizer, está vendo? Porco e cão. Às vezes a nossa forma agressiva de pregar o evangelho leva pessoas a terem repulsa. Não pelo evangelho em si, mas pela mensagem adulterada que nós estamos pregando. Por exemplo, nós gostamos muito, como reformados, de falar do juízo de Deus, da ira de Deus, do inferno de fogo eterno. Nós gostamos muito. Se você não se converter, vai para o inferno. Olha aqui a lei, você está condenado. Mas nós, por outro lado, não falamos da esperança, não falamos do amor de Deus. E se a gente só for com chicote, mas não mostrar o remédio, for com a lei, mas não mostrar a graça, for com a ira, mas não mostrar o amor, sabe o que vai acontecer? Esse ímpio, de fato, ele vai escarnecer do evangelho e vai vir para cima de você. E você não pode dizer, está vendo? Não ouviu porque era um porco e um cão. Não, você se portou como um porco e cão quando foi pregar o evangelho. Você lembra da época das jaulas? Quando você conheceu a fé reformada? Que você estava se sentindo Lutero do século 21? E você condenava todas as igrejas que não são reformadas, são igrejas apóstatas. E você queria converter as pessoas à força, à fé reformada, a ponto de provocar a ira delas. E ainda dizer, está vendo? Estão irados com o evangelho. E às vezes não. Às vezes a forma orgulhosa pela qual nós falamos, a forma arrogante e prepotente pela qual nós pregamos, pode suscitar a ira do outro. Irmãos, Jesus ele sabia ser duro em determinados momentos. Todavia, Jesus também ele era muito amoroso. Jesus, ele chamou raça de víboras com os fariseus, com os religiosos do seu tempo, que conheciam a lei, mas viviam de forma hipócrita. Todavia, Jesus sentava com pecadores, com publicanos, e ele falava do evangelho do reino. Ele falava do inferno, é bem verdade, mas também ele falava sobre arrependimento. Ele mostrava o caminho de esperança. Às vezes, você não está jogando pérolas a porcos. Às vezes, você está jogando pedras nos porcos. Às vezes você não joga pérolas a porcos, mas pedras em porcos. Qual é a forma que você pega o evangelho? E quando você fala do evangelho, qual é o conteúdo do evangelho que você prega? Você só fala de ira, de justiça, de inferno? O evangelho não é só isso. Isso é um lado do evangelho. O evangelho tem outro lado. Paul Washer, ele diz que o evangelho é uma boa notícia que tem uma má notícia. A boa notícia é, se você crer, será salvo. Má notícia, se não crer, será condenado. Boa notícia, se você crer, você terá vida eterna. Má notícia, se você não crer, você não tem vida eterna. Então o evangelho é essas duas coisas. Por outro lado também, nós temos aqueles que, para não despertar a ira dos cães e dos porcos, falam só do amor. Falam só da misericórdia. De um Deus fofinho, parecendo um ursinho de pelúcia, para não provocar a ira dos incrédulos. Então fala do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia, do Deus que é complacente. Tudo isso é verdade, mas somente isso não é o evangelho. Nós não temos que ter medo de que o ímpio e o incrédulo se levantem contra a mensagem do evangelho. Todavia, nós temos que tomar cuidado para não enfatizar somente o lado da má notícia do evangelho a ponto de afrontar o incrédulo. Todavia, nós também temos que tomar cuidado para não enfatizar o lado só do amor de Deus e deixar o incrédulo confortável nos pecados dele. O evangelho é essas duas coisas. E por fim, se você insistir em pregar o evangelho para escarnecedores
e aqueles que vilipendiam a fé cristã, eles vão acabar rejeitando a mensagem e atacando o mensageiro. Eles vão acabar rejeitando a mensagem e vão acabar atacando você. Eu queria nessa noite de hoje, talvez tenha pessoas no nosso meio aqui que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador e talvez pensem, será que eu sou um cão e um porco? Depende de como é sua atitude com respeito ao Evangelho. Você pode até não ser um cão e um porco, mas mesmo não sendo um cão e um porco, você pode ir para o inferno. É os famosos amigos do Evangelho. Pessoas que vêm para a igreja, que gostam de ler a Bíblia, que têm relacionamento com irmãos, mas não querem um compromisso real com Jesus Cristo. São chamados amigos do Evangelho. Talvez você não despreze o Evangelho, não pisoteie a mensagem, não escarneça da fé cristã. Todavia, mesmo assim, você está a caminho da condenação. Eu queria, nessa noite de hoje, também falar para cada um de nós que talvez tenhamos pessoas da nossa família que são ímpias e que nós temos orado pela vida dessas pessoas, pregado o Evangelho, mas elas se mostram indispostas ao Evangelho. Isso é natural, o ser humano ele é indisposto ao Evangelho. Mas se não há escarnecimento, vilipêndio, desprezo da fé, existe ainda esperança para você pregar para essa pessoa. Mais uma vez evoco o que disse Crisóstomo. Existem pessoas que estão em uma impiedade incurável, ou seja, elas vão manter-se na impiedade, zombando de Deus, do Evangelho até o fim. Mas nem todos os ímpios estão em uma impiedade incurável. Deus pode alcançar o coração de pecadores por meio da mensagem do Evangelho. E por fim, meus irmãos, se de fato pérolas aqui e as coisas santas é a mensagem do Evangelho, nós podemos dizer, como disse os reformadores, o Evangelho é o tesouro da igreja. Nós temos um grande tesouro e esse tesouro é o Evangelho. No dia que nós descobrimos esse tesouro, no quintal da nossa casa, nós vendemos tudo. Ou melhor, quando nós encontramos esse tesouro em um determinado terreno, vendemos tudo que tinha para comprar aquele terreno por causa do tesouro que havia lá. Jesus falou sobre isso. O Evangelho, irmãos, é um tesouro que a igreja tem no seu seio. Ele é tão sagrado, ele é tão santo esse Evangelho, que ele não deveria ser colocado na mesa de cães e de porcos. Eu queria convidá-los nessa noite de hoje a curvarem suas frontes. E eu queria orar por nossa vida nessa noite de hoje. Senhor, como nós somos, ó Deus, impactados por saber que como teu povo, como tua igreja, nós temos o maior tesouro, que é a tua palavra, que é o Evangelho, Pai. Nós somos, ó Deus, o meio, o canal, o veículo pelo qual esse Evangelho chega ao mundo ímpio e incrédulo. Todavia, Senhor, nos dá discernimento, para que não venhamos lançar nossas pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. É verdade, ó Deus, que muitas pessoas têm uma resistência muito grande à mensagem do Evangelho. Por isso nós oramos por essas pessoas, porque cremos que a conversão delas não é obra nossa, mas é obra do Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus eterno, é aquele que quebra, fere, quebranta corações, para que esses corações possam chegar ao arrependimento. Eu oro nessa noite, ó Deus, por aqueles que estão no nosso meio, que talvez não se identifiquem em serem cães ou porcos, todavia, ó Deus, têm se mantido ainda resistentes à mensagem do Evangelho, e a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa estar quebrando esses grilhões, que o Senhor possa estar entortando o nosso orgulho, Pai, para que venhamos os lançar sem reservas alguma aos pés do nosso Redentor. Eu também oro, ó Deus, por aqueles que têm pregado a Tua palavra e têm encontrado uma resistência natural em pessoas, que nós não venhamos, ó Deus, desistir dessas pessoas, mas continuar expondo o Evangelho para elas, Pai. Entretanto, ó Deus, nos dê sabedoria, para que quando essas pessoas começarem a escarnecer da mensagem cristã,
nós não venhamos, ó Deus, continuar lançando as pérolas a porcos, porque do contrário, não só a mensagem vai ser atacada, como também o mensageiro. Que tu possas, ó Deus, aplicar tua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, e que possamos, Senhor, verdadeiramente ter sabedoria e discernimento. É o que eu te peço em oração, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.